Bom, boa tarde. Meu nome é Laura Pinheiro. Minha conexão com a China já tem mais de 10 anos. Inicialmente foi uma relação com a Sinopec, na época que eles estavam construindo o gasoduto de conexão da malha sudeste com a malha nordeste, o GasN. Depois, eu fui responsável pela entrada da State Grid no Brasil. Tenho muito orgulho em dizer que o documento de constituição da sociedade foi assinado por mim, como procuradora deles. E depois me tornei diretora jurídica e conselheira do Conselho de Administração da empresa até o ano passado, quando eu pedi para me desligar. Com isso, acho que já dei uma introdução aonde eu estou. Já fui algumas vezes à China. Também fiz o curso da AIBO, que é promovido pelo MOFCOM, que é o Ministry of Commerce da China, para altos executivos, em relações governamentais e em relações comerciais com a China. Tendo dito isso, vamos começar. Para falar aqui, a minha ideia, e que eu conversei com a organização do ECOA, era de dar mais uma impressão do que eu vivi e que eu vivo em relação a como se relacionar com os chineses, entender e como fazer com que as coisas aconteçam, do que efetivamente fazer uma palestra acadêmica de direito, que acho que não tem interesse dentro deste fórum, né? Então, vou começar falando sobre um princípio muito importante que o chinês tem dentro das suas relações, que é esta rede de relacionamento que eles chamam de guanxi. Isso é muito importante para eles, como já foi dito aqui anteriormente. O chinês ele se relaciona à base da confiança. Um colega meu anteriormente falou aqui, ele não vai procurar na internet um consultor, um advogado, alguém que vai ajudá-lo. Ele vai procurar uma referência de alguém que tenha tido aquele tipo de serviço prestado e que dê a referência e a satisfação com relação àquele tipo de serviço. Então, quando você fala em confiança, logo vem também a questão da reciprocidade, ou seja, eu confiei, ele prestou o serviço, eu me senti reciprocado dentro daquilo, ou aí em níveis diferentes, porque o guanxi ele pode ser visto em um nível pessoal, ele pode ser visto num nível comercial e num nível de relação governamental, né? No nível pessoal, é uma reciprocidade que existe entre os agentes, né? Você solicita alguma coisa, a pessoa faz, você automaticamente se sente na obrigação de reciprocar aquela ação, aquela gentileza no futuro. Dentro do ambiente de negócios, em geral, muito da confiança que está presente, a reciprocidade, claro, mas o chinês vai buscar te conhecer de uma forma mais pessoal. Então, é muito comum, quando você chega na China para fazer um negócio, a primeira coisa é um jantar, e é um banquete. Um banquete com todas as iguarias que eles têm, regado a muito álcool, muito Maltai, e, enfim, que é a cachaça deles, que é forte, no normal ela já chega a 54%, 55% de álcool. A boa vai a 70%, é quase um absinto. E, enfim, é ali que ele estabelece essa relação de proximidade, né? Que ele vai criando esses círculos que são necessários na concepção, na cultura deles, para que ele se sinta confortável de ter uma relação, seja pessoal ou comercial, com você. Então, esses ambientes informais são o foro. É onde ele vai aprender se você tem filhos, o que você gosta de fazer no seu tempo livre. E, com isso, ele vai estabelecendo também a noção do que você é. E eles são muito ligados nisso. Não adianta eu chegar aqui e dizer, eu fui isso, eu fui aquilo, não sei o quê. Para eles não vai fazer grandes diferenças. Ele tem que sentir o que eu realmente sou.
Então, na hora de você iniciar algum tipo de negociação com o chinês, esse é o primeiro passo. Não é o fundamental, tá? Tem outras coisas, mas é um primeiro approach que ele vai buscar, porque é inerente. Isso vem de uma cultura milenar. Eles praticam isso dentro da vida pessoal deles. Então, é uma coisa que, para quem está pensando em fazer negócios, fique atento e não se incomode com perguntas pessoais. Vão fazer, às vezes, perguntas bem pessoais. Mas é o normal, porque é a forma de como eles vão começar a te conhecer. Isso já passo logo para o que seria fazer negócios. Obviamente, em 10 minutos aqui, que agora é o que eu tenho, não vou conseguir contar todos os pulos de gato que possam existir. Mas, primeiro de tudo, antes de entrar na tomada de decisão, que é o foco desse slide, primeiro de tudo, muito respeito, muita educação, uma postura muito contida. Não saia abraçando, pelo amor de Deus, não abrace nunca, a não ser que ele faça o movimento, o que é muito difícil, vai levar... acho que os chineses, propriamente ditos, da mainland, não fazem, né? Não tem demonstração de afeto público. Até os casais não saem de mão dadas na rua. Então, nada de querer dar 2 beijinhos, tudo bem, bater nas costas, é um cumprimento sempre muito reverencial. Se ele estender a mão, ou se ela estender a mão, aí sim você o cumprimenta com um toque. A entrega do cartão é sempre um momento muito respeitoso também, então sempre com 2 mãos. Você entrega o seu cartão, recebe o cartão do outro, não joga em lugar nenhum, recebe, lê com atenção, gasta ali 30 segundos prestando atenção no cartão e depois você bota ele respeitosamente no canto. São etiquetas de um primeiro encontro que, às vezes, podem colocar tudo a perder, né? O chinês pode se sentir extremamente incomodado com a falta de respeito, com a falta de cerimônia com a situação. Reuniões são eventos, tá? Normalmente, numa mesa, na nossa cultura ocidental, os chefes sentam na cabeceira. Na China é o contrário, os chefes sentam no meio. Então, começa do meio. Quem está mais na ponta é quem manda menos. Só quem está no meio e reciprocar, né? Ou seja, se o presidente da empresa ou o diretor da empresa chinesa está sentado no meio, o diretor ou o presidente da empresa também tem que estar sentado, do que estiver negociando, tem que estar sentado na frente. Não adianta marcar uma reunião com o presidente de uma empresa e aparecer com o gerente. Você marcou a reunião com o presidente, você tem que, no mínimo, levar, se o seu presidente não puder ir, um diretor que tenha uma senioridade. Ele vai se sentir profundamente ofendido. Numa reunião também, não interrompa. Quando eles estão falando, tem que deixar eles terminarem de falar. É uma questão de respeito, não se pode interromper nunca no meio de uma ideia. Ele termina de falar a mensagem dele, e aí sim você inicia a sua. Rapidamente, a tomada de decisão. A tomada de decisão chinesa ela é complexa e causa muito nó na cabeça dos ocidentais. Os americanos, então, ficam completamente fora da casinha. Primeiro, noção de tempo. Noção de tempo deles, time is not money. Né? A nossa cultura, time is money. Para ele, time is not money. Eles têm um processo de amadurecimento daquilo que eles estão buscando. Eles têm que ter todo o processo de entendimento, a coerência, e tudo isso decorrente do quê? Que é a questão da assunção de riscos. Tá? Há uma versão muito grande do chinês, ainda hoje. Não estou dizendo dos techs, do pessoal lá de Shenzhen, que é mais moderno e tal, mas o tradicional tem uma versão muito grande a risco. Então, como eles têm uma versão muito grande, essa tomada de decisão ela tem que ser uma decisão muito bem estudada. Então, o tempo, você acha que você vai resolver uma coisa em 2 semanas, vai demorar 1 mês.
por baixo. As reuniões são longas também. Eu participei de reuniões de conselho de 10 horas, para sair sem decisão. Tá? Então, e voltar no dia seguinte, aí sim, eles entrarem num acordo e tomarem a decisão. Também porque, na tomada de decisão, principalmente nas empresas que são do governo, né, não só as que são da SASAC, mas que têm algum investimento, né, algum controle do governo, as decisões não são tomadas por um indivíduo. Você não vai nunca encontrar, numa reunião, um chinês que ele sozinho bater o martelo. Ele vai entender tudo que ele está sendo resolvido e depois ele vai te dar a resposta. Muitas das vezes, você não vai sair com uma resposta na primeira reunião ou naquele encontro. Por quê? Porque eles vão se reunir como um colegiado e, internamente, para fins de reporte, eles vão dizer, não, quem decidiu foi este conselho, foi este colegiado. E aí, sim, aquela pessoa pode até, numa reunião com o parceiro, ela ser o mensageiro. Mas, para fins internos, essa decisão foi tomada de uma forma colegiada, né? E outra coisa muito importante é o não. Não é uma coisa que o chinês não diz. Tá? E eu acho que isso não é só privativo do chinês, a cultura japonesa também. O não é uma coisa que eles digam com facilidade. É muito complexo o não. Então, você sempre que eles quiserem dizer não, você vai receber uma evasiva. Nunca vai receber o não propriamente dito. É uma dificuldade grande. Então, o não é uma opção, mas se você receber uma resposta evasiva que está descarrilhando daquilo que você está querendo, tenha certeza que aquele já é o não. E ele, às vezes, vai deixar até o assunto morrer para não te dizer um não. Tá? Então, a busca do resultado final, que é getting to yes, né, fazer o negócio, tem que levar em consideração esses pontos. Tá? E, por fim, eu achei interessante trazer um pouquinho do Belt and Road, que não se falou muito. O Belt and Road Initiative é parte de um conjunto de projetos da Ásia. Esse é de iniciativa da China. É inspirado na Rota da Seda, de Marco Polo, a expansão e a levada dos produtos chineses para a Europa. Né? Hoje em dia, foi feito em 2013 pelo Xi Jinping, é inspirado nisso, mas hoje em dia os alvos são diferentes. Para colocar a questão de infraestrutura, basicamente infraestrutura chinesa no mundo. Inicialmente, eles tentaram. Inicialmente foi visto para a Ásia, África e Europa. Tem o Belt, que é o cinturão que, por curiosidade, é por terra, e tem o Road, que é a rota via marítima. E aí tem alguns lugares em que eles têm uma influência maior. É um projeto enorme, é uma iniciativa que envolve algo em torno de 70, 75 países, em alguns lugares dizem até 100 países no mundo. Ele já espirrou para fora desse circuito Ásia, África e Europa, e a gente já tem aqui no Brasil reconhecidos projetos com base, né, nessa iniciativa, ou seja, tem uma expansão para as Américas. Tá? E os valores são altos. Aparentemente, a gente está falando alguma coisa em torno de 20 a 30 trilhões de dólares a serem investidos nos próximos 10, 15 anos. É uma busca do governo chinês expansionista. Alguns comparam, inclusive, esse projeto, essa iniciativa, como um plano Marshall, né, dos Estados Unidos, que é a busca de novos mercados. Obviamente, foi dito, eles têm como desenvolver o mercado interno, mas é uma busca de novos mercados para não só os produtos chineses, mas também para a tecnologia. Então, ele se foca muito em exportação, óbvio, de produtos, financiamentos,
né? E essa questão da infraestrutura nos países que eles estão investindo. Existem os bancos chineses que estão envolvidos nesse projeto, são bancos de fomento, como o CDB, o China Development Bank, o China Exim Bank, o Agricultural Bank, bancos que são do governo mesmo, o próprio BBM, BOCOM, o ICBC, e outros que estão envolvidos nisso. Críticos. Há críticas da imprensa ocidental de que essa iniciativa criaria nos países de menos poder aquisitivo, nos países mais pobres, principalmente na África e alguns da Ásia, uma dependência com o governo chinês e um alto endividamento. Já existem casos de que mais da metade da dívida externa de alguns países já está na mão da China, e que isso seria um instrumento do governo chinês de fazer um trade-off para futuros empreendimentos naqueles países. Aí é a conferir, mas, de toda forma, é uma iniciativa extremamente agressiva, e acho que vai trazer muitas coisas boas para várias jurisdições onde eles estão investindo. Então, era esse o recado que eu queria dar. Muito obrigada, Xixi.